Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quarta-feira da primeira semana do Advento, desejando profundamente que você tenha um dia cheio das graças, das bênçãos, da manifestação de Deus em sua vida. Que você possa fazer um encontro verdadeiro com Jesus, nos irmãos com quem você tiver contato no dia de hoje, e talvez nas situações que você tenha que enfrentar, situações mais fáceis, mais tranquilas, ou quem sabe situações difíceis que você tenha que enfrentar no dia de hoje. Iniciando esse nosso momento de encontro, convido você a rezar comigo ao Paráclito, pedindo a ação e a unção do Espírito que venha abrir os nossos ouvidos interiores e exteriores para melhor aproveitarmos o que o Senhor e a Igreja nos quer falar neste dia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 2 de dezembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos dirige, na sua liturgia, a palavra de Deus, o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está lá em Mateus capítulo 15, versículos de 29 a 37. Mateus 15, de 29 a 37. Ouçamos então atentamente essa palavra que é palavra de Deus. Palavra que conforta, palavra que anima, palavra que nos fortalece na caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão,
porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus respondeu: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos nesse Evangelho segundo São Mateus a narrativa da multiplicação dos pães. Algumas coisas nos chamam a atenção nesse Evangelho que são muito significativas para nós cristãos. A primeira que eu chamaria a atenção é o sentimento que Jesus tem por aquela multidão que o está seguindo. Jesus está ali curando aleijados, coxos, mudos, está devolvendo a visão aos cegos, mas, num determinado momento, ele tem um sentimento todo especial por aquela multidão. Ele sente compaixão daquela multidão, porque estavam como ovelhas que não têm pastor. O que significa compaixão? Sentir compaixão. Sentir a dor do outro. Sentir compaixão significa sentir a dor do outro. Não é ter dó do outro, ter peninha do outro. Não. O sentimento de compaixão é muito profundo. É sentir o sofrimento, compatire. Sentir o sofrimento do outro, sofrer junto com o outro. E não é só se lamentar pelo sofrimento do outro, mas fazer algo para diminuir o sofrimento do outro, pelo menos um pouco. Isso é sentir compaixão. É doer por dentro de ver o outro sofrendo, mas ao mesmo tempo realizar algo que pode diminuir pouco que seja aquele sofrimento. Isso é sentir compaixão. Esse sentimento de Jesus, nós somos chamados a imitar, a ter a sensibilidade de Cristo e também nos compadecer dos irmãos, sobretudo daqueles que sofrem mais. Tendo a capacidade de sentir a dor do outro e também fazer o que está ao nosso alcance para diminuir um pouquinho que seja a dor do outro. A segunda coisa que me chama a atenção nesse Evangelho e que somos chamados também a imitar é a atitude de Jesus de querer dar de comer àquele povo, àquela multidão. Ainda que para os discípulos naquele momento parecesse algo tão impossível, porque uma grande multidão de pessoas,
Jesus joga para eles a responsabilidade de dar de comer àqueles que ali estavam. É como se Jesus dissesse: olha, eu não vou estar sempre com vocês. Enquanto eu estou aqui caminhando com vocês, fisicamente, visivelmente, vocês veem que eu estou curando, que eu estou readmitindo ao convívio, que eu estou tirando da exclusão, mas dentro de mais algum tempo eu não estarei com vocês aqui visivelmente. Estarei sim dentro de vocês, caminhando com vocês, mas vocês não me verão mais e vocês vão ter que fazer. E Jesus diz: o que vocês têm aí? Quando eles respondem: olha, nós temos aqui alguns pães e alguns peixes. E aí Jesus realiza o milagre. Jesus joga na nossa responsabilidade também arrumar a matéria para que o milagre aconteça. O milagre, mais do que da multiplicação, o milagre da partilha. Se ali um menino tinha alguns pães e alguns peixes, que era suficiente para si e suficiente para outros ainda, certamente que mais pessoas naquela multidão também tinham levado o seu lanche. E quando todos começam a partilhar, Deus vai fazendo o milagre. E um milagre tão grande que a palavra de Deus diz que todos comeram e ficaram saciados e ainda sobraram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Nós somos chamados a ser instrumentos desse milagre. Deus não se nega em realizar tantos milagres na nossa vida e na vida dos outros, mas quer que sejamos nós instrumentos. Sentindo compaixão, nos coloquemos a serviço. Tanto que vem aí uma terceira coisa que eu queria destacar, que também é muito significativo para nós. A palavra de Deus diz que Jesus ia tomando os pães e entregando aos seus discípulos para que eles distribuíssem. Não é Jesus que sai pessoalmente distribuindo o pão. Ele entrega a responsabilidade dos seus discípulos distribuírem os pães. É nossa responsabilidade fazer o pão multiplicar. É nossa responsabilidade fazer os milagres de Jesus acontecer. É nossa responsabilidade fazer o evangelho produzir frutos na vida das pessoas. É nossa responsabilidade socorrer quem mais precisa. É nossa responsabilidade sermos sinais da presença de Cristo na vida dos outros. Jesus tomou os pães e entregou aos discípulos para que eles distribuíssem. Que Jesus nos ajude, então, a termos um coração sensível como o coração dele, cheio de compaixão. Que Jesus nos ajude a aprender a partilhar, para que não falte nada a ninguém. Que Jesus nos ajude a ter a consciência de que Ele nos dá tudo, para que nós possamos distribuir aos outros. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me